Nós temos, hoje acho que é dia 1º de julho, é isso? Nós temos daqui até o dia 10 de agosto para ultrapassar os 10%. E nós temos daqui até o dia 10 de agosto para começar a ganhar a eleição e tomar o poder no nosso país. Nós precisamos fazer isso agora, não só porque eu terei condição com o nosso grupo político de colocar 4 ministros do STF, e junto com o Mendonça e um cara como o Fux estabelecer a maioria no STF. Já pararam pra pensar nisso? Que a gente pode já no primeiro mandato ter maioria no STF, e aí usar essa maioria para corrigir o próprio STF, para colocar o STF dentro da caixinha dele, na boa, sem briga, sem falar, minha caneta é pesada. Minha caneta não é pesada. Também não será BIC, será apenas uma caneta que estiver à disposição, que eu não gosto muito de canetas. Nós vamos fazer isso. Já parou para pensar que pode ser também que nós chegaremos ao poder no começo desse ano, de 2027, e vamos ter a honra que o destino nos pôs para destruir tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, ou mesmo as facções. Vocês têm facções sortidas, adorei os nomes das facções gaúchas. Bala na Cara, tem o V7, tem os Manos, e a minha favorita, os anti-bala na cara. Que eles são tão ruins, é tipo o anti-MBL, o ex-MBL, né? A função dele é ser um anti-bala na cara. Eu falei, pô, vocês não têm nenhuma personalidade? Tá, né? E eles também serão enquadrados no direito penal do inimigo, vocês estarão livres dos manos, dos bala na cara ou coisas do tipo. Nós teremos a honra, se nós conseguirmos trabalhar nesses próximos 40 dias, de assumir o Brasil e fazer esse elemento e esse fato histórico. Nós teremos a honra de fazer as reformas sérias que vão resolver a economia brasileira, que é a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri. Eu me lembro, quando o Kim protocola essa PEC, ele fala, Renan, você não tem ideia da PEC toda que eu estou protocolando. E ele fez uma coletiva de imprensa gigantesca. E eu estava fazendo a live, e eu não tinha dado bola, eu falei, o Kim liga para cada coisa besta, né? É igual uns negocinhos de videogame dele, ele me convidou agora para uma feira de anime e tal. Deve ter alguma razão no que ele está fazendo. E eu pensei a mesma coisa na época. Aí eu fui ler a tal da PEC que o Kim estava tão empolgado. Era basicamente uma PEC que salvava, né, que na área da despesa economizava 3,3 trilhões em 10 anos. Ou seja, a PEC que resolve a questão fiscal. E o Kim, quando protocolou essa PEC, não tinha ideia que a gente estaria com o partido pronto, nem que a gente iria disputar a eleição, e nem que nesse instante a gente tem chance de disputar para ganhar a eleição. Mas é essa PEC que o Kim protocolou, que será o primeiro projeto que nós vamos passar ainda na transição para resolver a questão econômica do Brasil, para que eu possa ficar tranquilo com a questão dos juros, tranquilo com a questão da arrecadação, tranquilo com não deixar os brasileiros quebrarem, para que eu possa pegar uns helicópteros do Exército, para que eu possa falar com a FAB, para que eu possa no dia 5 de janeiro embarcar primeiro para o Ceará, depois para o Rio de Janeiro, para começar a eliminar um a um os membros dessas facções. Vamos falar em bom português, para que a gente possa purificar com o sangue dos malditos bandidos que mataram tanta gente brasileira o chão do nosso país. E é com essa palavra que eu vou fazer. Os sindicalistas de educação estão preocupados em melhorar os índices educacionais. E o que eu vou fazer no nosso governo é estabelecer critérios de desempenho para todo mundo. E vai funcionar assim. Uma escola que tiver um desempenho melhor, o diretor vai receber prêmio em dinheiro. Prêmio em dinheiro. E os professores, mesma coisa, bônus. As escolas que estiverem indo mal, eu vou substituir o diretor. Os alunos que estiverem indo bem no ensino médio, não vão ganhar pé de meia, porque eu vou acabar com o pé de meia. Os que estiverem indo bem, eu vou dar prêmio só para os que estiverem indo muito bem. E eu vou fazer um evento, vou obrigar os governadores a fazerem eventos com os melhores estudantes, igual fazem nos Estados Unidos, aquela colagral, o cara com o chapéuzinho, os melhores estudantes da rede de ensino estadual vão ser premiados junto com as suas famílias para entender que eles são motivo de orgulho. Porque hoje um jovem estudioso não é tratado com motivo de orgulho. Hoje o malandro tem orgulho, o malandro sai com a menina bonitinha na escola, não é? A menina decente não é vista como a menina decente. A menina que tira nota alta, ela é desvalorizada. E eu vou começar a valorizar essas pessoas, porque eu quero viver num país dos melhores. E no Brasil, quem for melhor, quem tiver mais caráter e quem se esforçar mais, será sempre reconhecido pelas pessoas como melhor. Foi o tema do meu discurso hoje aqui. A gente vai colocar, isso chama-se meritocracia. Nós vamos fazer isso nas escolas. Nós vamos equipar as escolas, vamos devolver a autoridade do professor em sala de aula. Então, se um garoto ficar usando o celular e fazendo barulho, ele vai ser expulso da sala de aula. Ele vai repetir de ano, sacou? Acabou a farra também de estudante não poder... o estudante que quer estudar não poder estudar porque o malandro quer fazer barulho. Acabou a progressão continuada, não. A primeira coisa que é, qual o maior problema do SUS? Acho que coisa de 80% da população brasileira tem acesso à saúde através do SUS. É esse nível. Qual é o problema dessas pessoas? E por que elas não gostam do SUS, mesmo que a propaganda oficial fique viva SUS, vidas, o SUS é mim. Foi só
desliga ali o de você. Desligou, agora vai. Bom, acho que é isso. Bom, é um problema de acesso. É um problema de acesso. Olha lá o problema de acesso. É culpa da esquerda. O maior problema do SUS é um problema de acesso em todas as áreas. É acesso à cirurgia, é acesso às policlínicas, é acesso ao exame, é acesso à consulta. É ou não é? Em alguns lugares, cidades pequenas, é acesso até à ambulância. Então, o sistema de saúde não chega nas pessoas. O SUS, ele meio que tem 3 etapas, ele tem esse modelo que é complementar e que ele é bonito enquanto concepção. Eu juro pra você que quando eu era mais novo, SUS, negócio de comunista. Não é, cara. O desenho do SUS é muito legal e o SUS vai se fazer valer justamente no momento em que pessoas trabalhando com tecnologia chegarem lá. O que nós vamos fazer no SUS, portanto, é uma revolução do acesso através do uso da tecnologia e o uso da lógica. Pois bem, todo SUS para funcionar, o modelo dele, precisa de um modelo que se chama Hub and Spoke. Eu sei que é meio entrar em detalhe, mas Hub é as cidades polo, Caxias do Sul, e o Spoke, que são as cidades que vão se irradiando. Então aqui você pode ter hospitais para você ter atendimento terciário, você pode ter policlínicas completas, algumas especialidades, Porto Alegre também, a gente pode separar algumas cidades que terão isso, e as cidades menores no entorno, você pode fazer um exame, você pode ter, vamos dizer, um atendimento um pouco mais qualificado. Isso obedece uma racionalidade. Para isso tem que avaliar as estradas que conectam um lugar com o outro, o número de incidências de determinadas doenças, todo o elemento logístico, formação de capital humano, disponibilidade de médicos, disponibilidade de equipamentos. É lógico hoje como funciona? Não. Como boa parte do SUS é financiado por emenda, o deputado que manda emenda, ele quer fazer um hospital na cidade dele. Fala, eu inaugurei o hospital aqui. E às vezes não é para ser na cidade dele. Agora multiplica isso por 27 estados brasileiros. O SUS está todo torto, ele está todo capenga. É um time de futebol que está perdendo de 2-0, aí ele põe 8 zagueiros. Tá faltando um Ancelotti ainda não. Vamos refazer esse time aqui. O SUS, ele tá todo torto. Então a gente vai ter que mexer esse modelo de Hub and Spoke. A gente vai ter que resolver algumas coisas óbvias. A fila do SUS não tem critério. A critério é critério de chegada. Então se eu tô indo lá fazer um exame, um check-up, e eventualmente ele tá, sei lá, tá com um câncer no intestino, e aí tá, o caso dele é grave, ele... Não, mas calma. Na maior parte dos casos, a fila segue critérios temporais. E aí entra a pior parte. Como é que você cruza o critério temporal? O favor. Nos interiores do Brasil, é o seu contato com o vereador que faz você furar a fila. E esses critérios que são absolutamente, como é que eu posso colocar aqui, personalíssimos, geram um papel discricionário da atuação política, que passa por cima de políticas objetivas. Entendeu? Então, você não consegue para todo o sistema, você ter esses critérios sérios, sem atuação política, e permitir que o sistema funcione de maneira plena. Terceira coisa, a inexistência de prontuário único. Uma das coisas mais absurdas é a gente que tem um sistema único não ter um prontuário único. Na verdade, a gente não tem nenhum sistema de prontuário único de polícia. Então, um bandido, sei lá, do Ceará, cruzou, foi para Minas Gerais, a polícia de Minas não consegue puxar o prontuário policial dele. Para ver as passagens, ele tem que fazer um termo de compromisso, uma colaboração ali para receber da polícia do Ceará. Então, assim como o BO tem que ser comum, o prontuário tem que ser comum. E aí entra a beleza do jogo. O Salvador está fazendo isso, a Inglaterra agora está correndo atrás e a China está indo nessa linha. Sistemas de saúde centralizados, que tem prontuário único, que se torna uma espécie de sistema de informações integrado do paciente, com machine learning, inteligência artificial e a estratégia de saúde da família junto. A Inglaterra está inclusive imitando a estratégia de saúde da família, os agentes de saúde visando a família. Imagina o seguinte, você pega os prontuários das pessoas e você pega, ó, essa pessoa está com sobrepeso, essa pessoa tem histórico familiar de diabetes, essa pessoa vai desenvolver diabetes. E antes de esperar aquela pessoa com os hábitos ruins dela e com a predisposição a ter uma doença, desenvolver a doença, você já tem os alertas dados pelo próprio sistema, pela própria machine learning, avisando a gente de saúde, você tem que atuar lá na ponta com essa pessoa. E você se aproxima da pessoa e você consegue fazer o trabalho preventivo.
Quantos bilhões a gente não economiza só aí e quantos de atendimento a gente não melhora só neste um detalhe? Só que é muito maior. E em El Salvador, eles levaram isso para o ponto de otimizarmos os estoques. Você começa a perceber, olha, eu estou tendo um surto de febre amarela aqui, eu estou tendo um surto de tal coisa aqui, e os dados você obtém em tempo real, você consegue fazer estoques, você consegue enviar médicos ou especialistas para aquela determinada área, você consegue trabalhar com os dados em tempo real, e você consegue ter uma capacidade preditiva do desenvolvimento de determinadas doenças ímpar. El Salvador, a gente fala muito da parte de segurança, El Salvador foi por esse caminho, a ponto de eles terem, vamos dizer, o estoque de tempo dos médicos que estão disponíveis, e aí você, em qualquer lugar do seu país, você poder fazer um teleatendimento para determinados problemas de saúde que você precisa falar com um médico, com um especialista, e às vezes você tem um médico que está ocioso no interior de Goiás, mas aqui no Rio Grande do Sul você não tem tempo. Lá em El Salvador você consegue falar com esse médico rapidamente, num aplicativo que consegue juntar isso. E esses médicos todos têm acesso ao seu prontuário único. A capacidade geradora de dados que o prontuário único vai ter nesse sentido é tão colossal que a capacidade que o Estado vai ter nos próximos 5 a 10 anos de atuar de maneira preventiva vai gerar economia de recursos, melhora brutal no atendimento, melhora na qualidade de vida, melhora na longevidade das pessoas. Então eu falo com muito otimismo na parte da saúde. A saúde será um dos lugares em que a gente vai ter talvez a maior revolução administrativa de todas. Primeiro vou negociar e vou tornar públicos os termos. Segundo, a gente precisa entender que as coisas observam processos, certo? Ou seja, se eu venci a eleição, significa que eu pautei a eleição. Se eu ganhei a eleição, o principal pauta, o protagonista da eleição fui eu. Logo, esses mesmos atores políticos vão ter que se adaptar a uma nova circunstância. O Bolsonaro, quando ganhou a eleição, ele teve essa prerrogativa, tanto que ele fez maioria rápido, com os próprios membros do Centrão. O presidente, então, da Câmara, o Rodrigo Maia, queria passar a reforma da Previdência. Esse era o caso dado. Lógico que o Centrão é corrupto, lógico que o Centrão, ele quer nacos do Estado, mas a relação de poder tinha sido alterada por uma eleição que mostrou, o povo não quer isso. E o Centrão não quer briga. Quem rouba quer calma, quem rouba quer paz, quem rouba merece... Não, o Bolsonaro não tinha PL, o Bolsonaro tinha o PSL, quando ele ganhou aquela eleição, ele fez 57 deputados federais. Então não é que ele tinha um partido de agora, ele tinha um partido nanico, que concorreu às eleições igual a gente está concorrendo agora, sem fundo partidário, sem tempo de TV, sem nada. E fez 57 deputados, primeiro ponto. Então, ganhei a eleição, eu vou tornar públicos os termos. Quer se juntar ao meu governo? Os partidos têm que soltar uma resolução apoiando a nossa agenda publicamente e reforçando que a bancada deles tem que apoiar direito penal do inimigo, aumento de penas para crimes violentos, retorno da prisão em segunda instância para combate à corrupção, apoio à lei de responsabilidade gerencial, apoio às reformas econômicas que a gente precisa fazer. Todos os partidos políticos vão soltar uma resolução dizendo, estou nesse governo, logo eu apoio a agenda. Apoiou a agenda? Quer participar do governo? Eu não vou te dar um ministério com porteira fechada. Me dê um ótimo nome técnico. Tereza Cristina, um nome técnico, ela está no Partido Centrão. Quer vir, Tereza? Está no Centrão, quer vir, é pessoa decente. Vem com o seu partido, aqui estão os termos, vamos trabalhar junto, de maneira muito transparente. Eu não vou ser preconceituoso com eles. Como eu disse, o povo vai eleger 300 ladrões. Eu vou ter que negociar de maneira pacífica. Onde vem o impasse, eu já falei, é tudo ou nada. Se virarem, não vou votar em nada favorável, você vai ficar aqui, refém nosso, e eu quero que você dê a Petrobras para mim. Não vou dar a Petrobras. Eu não vou dar, eu vou tornar isso público. E não é possível que o país inteiro fique parado porque eles querem fazer isso. Não é possível, porque nós não podemos trabalhar desse jeito. Se as pessoas me elegerem, elas querem uma outra resposta. Elas querem, então assim, eu vou tentar compor uma agenda plural de Brasil sem roubalheira. Se eles não quiserem isso, é porque eles querem apenas roubar, porque eu vou trabalhar. Se o cara do Centrão quiser inaugurar uma obra que eu criei, ele vai lá e inaugura a obra. Se o governador do estado quiser ter as glórias de ter destruído o crime organizado daquele estado com o projeto de lei que a gente passou, eu vou lá e parabenizo o governador do estado de outro partido. Eu não estou ligando. Agora, é só para tocar a agenda. Não precisa me elogiar em nenhum momento. Não precisa falar bem do Renan, nem do Partido Missão. Porque nós temos um senso de missão. Querem eles se promover para depois se promovam. Só não roubem e defendam a agenda. E aí eu quero formar uma maioria precária. O que é uma maioria precária? Uma maioria pequena, igual o Milei tem na Argentina. E toda vez que eu precisar passar uma PEC, aí eu vou fazer as grandes maiorias. Não só no Congresso,
Eu vou chamar todas as redes de televisão, eu vou chamar todos os grupos sociais que importam, eu vou chamar influenciadores, eu vou falar, gente, o Brasil está quebrado, eu preciso passar essa reforma aqui, eu preciso que vocês me ajudem. E nós vamos fazer um marco de aliança que inclui o Brasil todo, porque se a gente não faz um governo de salvação nacional, o Brasil já era. O Brasil está estourado em termos morais, o Brasil está estourado em termos econômicos, o Brasil está estourado em termos de segurança pública. Então, precisa ser um governo de salvação nacional. E você não vai salvar um país dos próprios erros se você está no governo do cometimento desses erros. Quando eu digo que é agora ou nunca, é que eu não vou cometer esses erros. E aí, eles, assim, todos eles se juntarem, o que eu duvido, tá? Não, se o Renan não der todos esses cargos aqui para eu roubar, eu vou fazer o impeachment do Renan. Então que tentem. Agora, eu não vou decepcionar vocês. Eu não vou entrar para a história como um cara fraco. Eu prefiro aí sim, perder tentando, ser preso tentando, do que me tornar aquilo que eu critiquei. Eu não serei. E assim, até chegar nisso, eu vou tentar, com toda a habilidade que nós temos, com toda a conversa, toda a capacidade, fazer o que precisa ser feito. Mas eu não posso entregar, sei lá, o Denox para os mesmos ladrões que roubam bilhões. Eu não posso entregar a parte de infraestrutura para a gente que quer superfaturar a estrada. Eu não posso entregar, porque o que nós somos? É isso que o Centrão tem que entender. Porque o carrapato tem que entender que uma hora o boi está morrendo, e o boi está morrendo. E eles mesmos sabem disso.